Se tu acompanha esse canal aqui já tem um tempo, tu sabe que eu meio que fiz o meu nome em cima de icebergs. Eu comecei fazendo iceberg de qualquer coisa, depois fiquei mais em tópicos de games, até focar 100% nos jogos. Só que a minha frequência de vídeos de iceberg foi diminuindo bastante comparado ao que era. Isso porque eu fiquei sem ideias de icebergs de jogos, que eram os únicos que eu via graça em fazer. Agora eu meio que vi uma luz, por assim dizer, em icebergs, que seriam icebergs de desenhos e programas em geral. E esse iceberg de South Park tá sendo um teste. Se vocês curtirem esse, eu trago de outros. E eu quase não usei essa thumb aí. Eu criei esse estilo de thumb pra me diferenciar dos outros icebergs. A ideia era tu bater o olho no vídeo e saber que ele é meu. Mas aparentemente esse tipo de thumb não é mais só meu, né? Então pra te saber se o vídeo de iceberg é meu ou não, se inscreve aí e ativa o sininho. Mas enfim, vamos pro vídeo. Todo mundo que conhece o básico do desenho South Park sabe que o Kenny já foi de F umas 300 vezes, né? E se eu te disser que foi um pouco menos que isso? O Kenny morreu exatamente 131 vezes. Isso segundo um fórum que se prestou pra contar. Cada grupo ficou responsável por ver uma das temporadas e contar quantas vezes o Kenny morria nelas. Que trabalho ruim. Por algum motivo, os canadenses no desenho são diferentes de todo mundo. Pros padrões do desenho, todo mundo é normal. Repare que eu disse nos padrões do desenho. Mas os canadenses são muito estranhos. Tem até um episódio que o Ike, o irmão do Kyle, tá vendo um casamento de uma pessoa importante do Canadá, ou sei lá. Só que antes desses personagens se casarem, eles precisam fazer um monte de coisa estranha. Porque como o próprio cara do episódio diz, é como manda a tradição. Os criadores do desenho já deram vários motivos do porquê os canadenses são muito zoados nesse programa. Mas eu vou citar aqui no vídeo o que fez mais sentido pra mim: rivalidade de países. Assim como o Brasil tem aquela famosa tretinha com a Argentina, os Estados Unidos têm uma treta com o Canadá. E como os criadores de South Park são ultra patriotas, eles compraram essa briguinha no desenho deles. Eles sempre zoam os canadenses quando eles têm a oportunidade. South Park é uma das séries mais ofensivas de todos os tempos de longe. Esse tópico basicamente é pra falar sobre isso, mas eu vou citar de uma forma bem rasa mesmo, porque senão o YouTube me destrói. Eles já zoaram religiões, líderes, ditadores, pessoas em específico, famosos, enfim, e até mesmo outros seriados. Eu acho incrível como esse programa ainda tá no ar, depois de tanta merda sendo jogada no ventilador. Os caras zoaram até o Mickey e a Disney, tem toda uma mini saga em cima disso, é muita viagem. South Park tem um game de Nintendo 64, um shooter em primeira pessoa de South Park no Nintendo 64. O game é bem legal, ele é meio repetitivo, mas a gente não pode pedir muito pra época, apesar que ele tenha sido muito bem aceito. Ele passa meio despercebido por não ser um clássico, mas é facinho de jogar ele com emuladores, e se tu tiver a chance, vale muito a pena. Esse tópico aqui é um pouco confuso, mas vamos lá. South Park seria facilmente o desenho com mais palavrões do mundo. E sinceramente até deve ser. Mas por algum motivo isso não é reconhecido pelo Guinness Book. Pelo menos eu não achei nada sobre. Mas o filme de South Park, maior, melhor e sem cortes, foi reconhecido pelo Guinness Book como o filme de animação com mais palavrões no mundo. Merecido. Guaxinim e Amigos é como é chamado o grupinho de super-heróis formado pelos personagens principais do desenho, e é claro que o líder deles é seu Cartman. Nesse grupo entra também alguns personagens secundários do desenho, e até mesmo Cachulo, o Brabo. Eles têm todo um arco dedicado a eles em uma das temporadas. South Park não é nada mais do que uma sátira que não termina nunca, e a série se presta pra satirizar o que tá acontecendo no mundo, incluindo polêmicas de famosos, e também satiriza famosos que só são chatos mesmo. Eu realmente achei que seria fácil listar isso aqui pra vocês, todas as celebridades que já pisaram nesse desenho, mas cara, tem um site gigante só mostrando celebridade por celebridade, em ordem alfabética. É muita gente, não tem como eu listar. Se tu quiser dar uma olhada em cada um, o link tá aí na descrição. Os personagens Craig e Tweek do desenho passaram a ser shippados pelos fãs do programa. Eles ganharam fanarts, fanfics. Eu não sei se é só pra mim, mas fanfic é a provável coisa mais estranha da internet. Bom, todo esse chip e essa vontade dos fãs deles serem um casal já podia ser um tópico por si só. Mas os criadores do desenho abraçaram essa ideia e fizeram isso algo canônico na série. Os dois personagens ganharam um episódio inteiro explorando essa relação dos dois. É um episódio bem engraçado e legal. Isso dos criadores ouvirem os fãs é muito legal. É poucas séries ou desenhos que fazem isso. No game South Park, a fenda que abunda a força, quando tu tá montando teu personagem, na hora de escolher a dificuldade, quanto mais escura for a pele do personagem, mais difícil vai ser o game. Isso definitivamente foi uma crítica social foda.
Esse tópico é sobre alguns dos pilotos de South Park, e sinceramente todos são bem sem graça. Sabe aquela intro que dá a entender que o desenho é animado a partir de cartolina? Bom, obviamente isso é falso para todos os episódios do desenho, menos pros pilotos. E sinceramente eu acho que o primeiro episódio que foi ao ar também foi feito a cartolina, mas eu não posso afirmar porque eu não achei nada específico sobre isso. Os criadores queriam fazer o desenho nessa estética, feito à mão, só que não precisa ser um gênio para saber que fazer um programa a cartolina demora muito tempo. Tempo esse que pode ser encurtado usando computadores e animadores. Eles ainda optaram por manter essa estética de cartolina mesmo não usando mais as cartolinas, porque querendo ou não era algo único pra época, e continua sendo até hoje na verdade. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempinho não muito distante a gente viveu um problemão mundial, né? A gente meio que não tem a solução ainda, mas a gente já tá melhor do que antes. Em South Park, a série dá a entender que quem causou todo esse problemão aí que a gente viveu foi ninguém mais, ninguém menos que o pai do Stan. Ele de zoeiras com o Mickey Mouse, seja lá o que o Randy usou, essa coisa era boa, ele faz coisas bem erradas com alguns animais, originando assim o caos que a gente viveu. Ele consegue resolver esse problema, mas eu não vou dar mais spoilers, tanto pra não estragar a tua experiência, quanto pra não me encrencar aqui. O Kenny é um personagem imortal meio que confirmado já. Como assim meio que confirmado? O Kenny morria no desenho mais por acidente, sabe? Algo acontecia pra ele e ele morria. Porém, no episódio seguinte, ele voltava como se nada tivesse acontecido. E os outros personagens também não falavam nada pra ele. Tipo, pô, tu não tinha morrido? Em um dos episódios daquela mini saga do Guaxinim e amigos, o Kenny se faz ir de F, entendeu? Dizendo que tá cansado de tudo aquilo e que quer ir pra cama. A cena seguinte é da mãe dele parindo ele do nada. Bom, só isso já confirma que a imortalidade do Kenny é algo canônico na série. Ele mesmo sabe que ele é imortal. Mas a mãe dele solta uma frase nessa cena, e a frase é a seguinte: a gente nunca deveria ter ido naquela seita idiota. Eu não sei o que os pais do Kenny fizeram, mas enquanto a mãe do Kenny for viva, o Kenny vai continuar sendo imortal. Em 2000, o filme de South Park foi indicado ao Oscar de melhor canção. E nisso, os criadores apareceram na cerimônia do Oscar de vestido e completamente enfiados na LSD. Isso na época foi um pouco vergonhoso para a academia do Oscar, mas alavancou muito mais a série, fazendo as pessoas ficarem bem curiosas para saber o que esses dois doentes da cabeça tinham criado que foi indicado ao Oscar. Foi ruim pro Oscar, mas foi bom para eles. South Park chegou a ter uma build de um game que sairia pro PlayStation e pro Xbox. Ela era feita pela Ubisoft em um outro estúdio chamado BuzzMonkey. Só que o problema é que o game tava ruim demais e mal programado. A ideia era ter um game de South Park no estilo de GTA, que tu ia poder andar livremente por aí, roubar carros e fazer missões. Só que como nenhuma das empresas que tava mandando o projeto pra frente tinha experiência com títulos AAA é tipo GTA V ou Fortnite. Como nenhuma das empresas sabia fazer isso, o game foi cancelado. A Cientologia é uma religião mais popular lá nos Estados Unidos, e essa religião simplesmente é zoada por todo mundo por ser meio meme. E bom, o South Park também zoou isso. No episódio que eles fazem essa zoeira, o Stan acaba entrando pra essa religião, por uma pequena bagatela de muito dinheiro. Mas enfim, depois de vários diálogos nada a ver, os adeptos da religião acreditam que o Stan é a reencarnação do criador da religião. O episódio é muito viajado, a galera começa a meio que venerar ele, ou tentar venerar ele, sei lá, é estranho. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar um link aí embaixo, onde vocês podem assistir South Park de graça. E calma, não é um link legal, é no próprio site oficial do South Park. Os caras deixam os episódios lá de graça pra quem quiser assistir. Existe toda uma conspiração nos Estados Unidos que tenta provar uma suposta verdade sobre a vida do ator Tom Cruise, e o South Park resolveu brincar com isso. A zoeira do episódio com o Tom Cruise tá numa cena em que ele se prende no armário, e os personagens começam a falar pra ele sair do armário. Bom, eu acho que eu não preciso explicar mais nada, né? No incrível episódio que o Cartman finge ter síndrome de Tourette, mais pra frente do episódio ele acaba desenvolvendo uma Tourette real. E por conta dessa Tourette ele acaba confessando algumas coisas que ele já fez com o primo dele. As famosas broderagens, tá ligado? Como o Cartman já teve uma namorada na série, a dedução óbvia adotada pela fanbase da série é que o Cartman é bi. Pós-Covid é um especial de South Park sobre o fim da quarentena. Ele é interessante assistir porque mostra um South Park um pouco diferente, porque os personagens já são adultos. E o Cartman é judeu. Ele é um especial bem a bublé das ideias, e eu não vou dar spoilers, mas é bem interessante tu assistir.
Os Simpsons já fizeram é um episódio que o Butters, com a segunda personalidade dele de Sr. Caos, tenta fazer altos planos maléficos e, acima de tudo, originais. Porém, tudo que ele faz ou pensa em fazer, os Simpsons já fizeram. Tem até uma parte do episódio que ele corta a cabeça da estátua e quando ele vai ver no noticiário, as pessoas estão dizendo que quem fez isso fez pra homenagear os Simpsons, porque o Bart Simpson já fez isso. Quando o Dr. Caos vê isso, ele fica com essa cara aí de bah, meu. Mas pro final do episódio ele até meio que enlouquece e acaba vendo todo mundo como um personagem de Simpsons, incluindo a cidade de South Park. No episódio Jogando no Ventilador, o desenho ganha um contador de merda na tela. Ele literalmente conta quantas vezes os personagens vão falar merda no episódio. Se eles chegassem a um número muito alto, alguma coisa muito séria ia acontecer no episódio, coisa essa que eu não vou falar pra não dar spoilers. O episódio termina com um contador de merda marcando exatamente 162 merdas ditas em um único episódio. Em um episódio do programa, o Cartman começa a fingir que tem poderes pra ganhar popularidade e dinheiro, ou sei lá, esse moleque é meio doente. Ele finge que tem poderes pra resolver crimes, mas quem acaba resolvendo tudo é o Kyle. Bom, no final do episódio, o Kyle vai estar hospitalizado e vão estar com ele o Cartman e outros videntes, que começam a fazer uma briguinha mental. O Kyle fica 300% pistola com isso e dá um gritão que quebra algumas das coisas da sala, que dá a entender que quem tem poderes é ele. Em um game de golfe da EA Games, algum programador achou que seria uma ótima ideia esconder dentro dos CDs do game um dos pilotos de South Park, e nesse piloto mostraria uma luta de Jesus Cristo contra o Papai Noel. Isso deu uma polêmica gigante na época, porque quando os pais descobriram, eles fizeram uma devolução em massa do game para as lojas, e fizeram muitas reclamações para a empresa, porque eles não queriam que os seus filhos vissem tal coisa horrenda e mal animada. Sério, os primeiros episódios eram muito feios. No filme de South Park, que eu já citei aqui no Iceberg, o Kenny revela o rosto dele em uma das cenas do filme. Ele acaba tirando o capuz dele e dá pra ver nitidamente o rosto dele. E a voz dele sem estar abafada também, até porque ele tirou o capuz, né? Em praticamente todo o episódio de South Park existe um alien escondido em alguma cena. Seja lá qual cena for, é muito provável que esse alien apareça em algum local. Tem muitas teorias a respeito disso, porque o primeiro episódio de South Park é sobre invasões de aliens. E esse alien que aparece em todos os episódios aparece no primeiro episódio. Depois dessa primeira aparição dele, ele virou algo padrão na série. Mas é bem provável que seja só mais um easter egg mesmo, e não algo que tenha que se teorizar em cima. O Bloco 13 foi um plágio simplesmente medonho de South Park. Ele foi feito na Arábia Saudita e sinceramente é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. A cópia é só na estética, porque o programa não é pesado como o original, ele é bem tranquilinho. Eu não quis assistir o suficiente pra dar uma review de um episódio, mas tá aí. O Eric Cartman é muito zoado na série por não ter um pai, mas em uma das versões do piloto do South Park, ele não só ia ter um pai, como ia ter uma irmã também. Eles não ganham destaque no episódio, só aparecem na cena do jantar como figurantes, tanto na mesa quanto naquela foto que fica em cima do sofá, que aparece em todo santo episódio do desenho. Em um dos episódios de South Park, os personagens estão usando um óculos Rift. O episódio faz toda uma brincadeira em cima disso, mas o destaque vai pra cena final do episódio. Quando o Stan tira os óculos, a gente vê que o episódio inteiro se passou numa realidade virtual, e que supostamente essa era real. E isso dá muito pano pra teoria, meu querido. Isso explicaria o porquê dos personagens não crescerem, o porquê do Kenny ser imortal, e mais o porquê de um monte de coisa que eu não tô lembrando agora. Mas isso são tudo só teorias. Depois disso, o óculos Rift ainda foi utilizado na série, mas nada tão memorável quanto dessa vez. Eu espero que tu tenha gostado desse iceberg assim como eu gostei de fazer ele. Eu vou procurar fazer mais icebergs de desenhos e programas, mas volta e meia vai ter algum de jogo aqui no canal. Se tu curtiu esse vídeo, se inscreve aí que tu vai estar me ajudando bastante. Muito obrigado aos membros e a tu que assistiu até aqui. O meu nome é Ip e tchau!